Pessoal, muito bom dia. Começando mais um 30 minutos para se aposentar com ações nessa sexta-feira ensolarada aqui em São Paulo. Nos últimos programas, nós trouxemos algumas companhias aqui para a gente conversar. Então, primeiro, se tiver sugestão de alguma companhia, pode me enviar, me procurar pelas redes sociais, que a gente vai tentar entrar em contato para trazer os próprios executivos das companhias aqui para a gente conhecer um pouco mais dos fundamentos, das perspectivas, para onde a empresa está caminhando, enfim, quais são os próximos passos, para ver se a gente tem potencial de valorização, se pode ser alguma oportunidade dentro do nosso portfólio aqui de investimentos para aposentadoria, investimentos em ações para se aposentar. Então, como eu fiquei devendo aqui, já faz muito tempo que a gente não tem atualização da carteira, hoje a gente vai atualizar, mas eu já adianto aqui que a gente não tem nenhuma mudança na carteira. Uma posição que a gente comprou, a gente colocou na carteira cerca de 2 meses atrás, um pouco menos de 2 meses, subiu muito fortemente no mês de outubro, principalmente. Então, tiveram algumas pessoas que me procuraram, Marco, eu estou com essa posição, realiza um pouco. Algumas pessoas reduziram um pouco marginalmente a posição, realizando lucros na carteira. Mas a gente continua com a posição vendo bastante potencial de valorização para esse ativo, tá? E aí depois eu já vou falar da novidade, que é o terceiro ponto, que a gente também vai aumentar o leque de possibilidades para a gente se comunicar. Então, não só aqui através do 30 minutos, mas se quiser falar comigo, pode me procurar de novo pelas redes sociais, ou aqui pelos canais aqui da XP, ou via seu assessor de investimentos da XP. E também eu vou anunciar depois a grande novidade aqui, que é a construção de um blog dentro do InfoMoney. Depois eu vou passar o endereço certinho. O blog está praticamente pronto, então eu acredito que daqui uma semana, no máximo 2 semanas, ele está rodando no ar. Vai ser mais um canal para a gente ter essa comunicação, não precisa esperar o programa. E lá a gente vai falar de tudo, a gente vai falar sobre investimentos, sobre aposentadoria, sobre poupança, sempre visando aí o longo prazo. E vai ser mais um canal também para a gente atualizar, fazer essa atualização da carteira. Tá? Então vamos ver a pauta aqui de hoje, do programa de hoje aqui na apresentação. Então primeiro a gente tem a atualização da carteira para a gente se aposentar com ações. Tá? Então quando a gente fala assim, gaste 30 minutos por semana para você fazer bons investimentos, para você se aposentar com ações, a gente vem batendo muito nessa tecla. Perdeu algum programa, veja os programas anteriores, mas também não precisa ter pressa, não precisa se desesperar. Essa carteira é de longo prazo, a gente vai ter mudanças, muito poucas mudanças, a gente não tem não necessariamente precisa trocar essa carteira uma vez por mês, incluir novos ativos ou trocar, enfim. Essa é uma carteira bem tranquila para a gente se aposentar com bons ativos, tá? Lógico, um papel subiu muito, como foi o caso de Usimir, a gente realizou, trocou por outras posições. Tem um papel aqui na carteira que já está subindo bastante, desde a inclusão dele na carteira. Então teve alguns investidores que já realizaram um pouquinho dessa posição, mas a gente não vai ter mudança. Segundo ponto, aí uma recomendação que sempre me perguntam, né? Não tem muita relação com a nossa carteira aqui no longo prazo, mas se pergunta assim sobre recomendação de venda, né? Vocês falam só sobre comprar. Quais são os papéis que ou estão muito caros ou não tem algum racional, algum catalisador negativo. A gente comentou isso cerca de 1 mês atrás, né? De uma ação que eu não via fundamentos para sustentar a alta. A gente recomendou realmente vender com potencial de queda muito grande nesse ativo. A gente alertou para essa possibilidade de queda, só que a queda foi muito rápida, foi muito intensa. Tá? Então, o papel já está chegando muito próximo do que nós consideramos como justo para o papel. Então, a gente vai alertar também sobre ativo que a gente já comentou aqui algumas semanas anteriores. A grande novidade de hoje é o anúncio aí da criação do blog. Tá? Então, esse blog vai estar dentro da InfoMoney e que a gente vai poder bater um papo sobre todos os assuntos sobre investimento, mas principalmente sobre investimentos visando a aposentadoria e principalmente de você ter uma carteira de ações visando a aposentadoria. E no quarto ponto, a gente vai comentar um pouco sobre os próximos programas. Tá? Lembrando também que a pauta está sempre aberta aqui para a gente discutir os próximos temas.
Então vamos para o primeiro ponto. Primeiro, a gente tem mais ou menos, um pouco menos de 3 meses aí de carteira, tá? De programa. O programa está completando quase 3 meses e a rentabilidade da nossa carteira continua muito consistente. A gente está acumulando aí quase 70% de retorno nessa carteira do 30 minutos para se aposentar com ações. Então, de novo, não é uma carteira que a gente vai mexer todo dia, não é uma carteira visando curto prazo, é uma carteira visando longo prazo, com bons ativos que a gente vê bom potencial de valorização, alguns ativos com potencial de distribuição de dividendos, outros visando um pouco mais de risco, tá? Então vai sempre ter esse equilíbrio, a gente não precisa fazer todas essas movimentações num curto espaço de tempo, a gente sempre vai acompanhar, eu sempre vou tentar alertar vocês e o retorno começa a aparecer, o retorno continua muito saudável dessa carteira, 67% acumulado desde o início do programa. A gente vai ver agora os 3 principais ativos que fazem parte dessa carteira do programa, tá? Então hoje a gente tem Braskem, tá? Braskem foi uma recomendação recente, inclusive, desculpe aqui, cometi um erro aqui, que essa é uma atualização antiga, deixa eu ver se eu tenho aqui está corrigido. Então, Smiles, muita atenção que trocou o código da ação, então não é mais SMLE3, é SMLS3, tá? Mas o ativo continua o mesmo, para quem tinha as ações não muda nada, a única coisa que o código mudou agora, por conta de uma incorporação que ela fez de uma companhia, então teve que mudar o código da ação. Mas a gente tem Braskem, para quem conseguiu surfar e colocou Braskem quando a gente fez a recomendação aqui no programa, chegou a pegar quase 25% de alta. Smiles também já teve uma valorização muito forte. Depois, recentemente, com essa oscilação na Bolsa, a valorização continua, mas uma valorização um pouco menor. E Ferbasa também continua indo muito bem, obrigado. A companhia continua entregando muitos bons resultados no curto prazo e continua apresentando muito potencial de valorização. Então, falar rapidamente sobre Braskem. Braskem foi uma companhia que já divulgou os resultados referentes ao terceiro trimestre de 2017. Os resultados foram muito bons, né, dentro do esperado. Forte geração de caixa, né, alavancagem extremamente confortável, extremamente controlada. Tem possibilidade de distribuir dividendos adicionais? Tem, tá? Então seria um catalisador adicional para a ação. A empresa ainda não anunciou, mas tem possibilidades, tem caixa para isso, tem resultado para isso. E a companhia falou aqui, abre aspas, essas são opiniões da companhia, ela falou isso recentemente, essa semana, de que depois de 2 anos de retração, a demanda brasileira de resinas vai encerrar 2017 em alta, com desempenho melhor do que o esperado pela Braskem. A petroquímica esperava crescimento de 2 a 3% no mercado de resinas e o crescimento vai ser da ordem de 4%, isso olhando para 2017 e 2018 também temos expectativas positivas. Então, os fundamentos continuam muito fortes para a companhia. A gente não vê necessidade de realização para esse papel. A gente vai monitorar. Se tiver alguma alta muito forte no papel, no curto prazo, a gente comunica a vocês. A gente pode realizar uma parte dessa posição em Braskem, mas a posição está mantida nas ações da Braskem na nossa carteira do 30 minutos. Então, como é que está hoje, desde as últimas incorporações? Tá? Esses valores já tiveram mais altos, mas a gente está com um ganho de cerca de 17,5%. Essas foram as últimas posições, né, de cerca de 30 dias para cá. A Smiles está um pouco mais tímida, a gente está com um ganho de 3,6%. Em Smiles, aqui o código está certo, a gente está com SMLS3 e ganho de 4,6% em Ferbasa no acumulado até o fechamento de ontem, desde que a gente incorporou aqui na nossa carteira do 30 minutos. Tá bom? Então, só para reforçar, assim, eu entrei agora, comecei a acompanhar o programa 30 minutos para se aposentar com ações nesse momento. Não tem problema. Vamos montar a carteira a partir de agora e é a mesma carteira. Braskem, Smiles e Ferbasa. A única coisa que quem entrou no programa desde o começo está com ganho acumulado aí de 67% no acumulado do programa em cerca de 3 meses. Mas a carteira é a mesma para quem está entrando começando a acompanhar o programa agora, Braskem, Smiles e Ferbasa. Tá? Braskem é um caso um pouco mais blue chip, mas uma empresa com bom potencial de valorização.
Smiles já é uma empresa que casa tanto o potencial de valorização como distribuição de dividendos. Lembrando que, inclusive, hoje, nessa sexta-feira, saiu o principal índice de inflação no Brasil, reforçando novamente que a gente deve ter inflação controlada em 2018 e provavelmente juros consistentemente ao longo de 2018 abaixo de 7%. Essa sinalização do Banco Central, essa sinalização dos principais analistas, a expectativa para o ano de 2018, o que leva a ter mais uma atratividade para as ações da Smiles, que a Smiles tem embutido, esperamos, pelo menos em torno de 7% de dividendos para o ano que vem. Então, é uma empresa com mais uma característica de dividendos, mas com crescimento também. Então, a gente vai equilibrando o portfólio com 3 ativos, cada um com a sua característica, mas a gente não precisa entrar em tantos detalhes assim. E Ferbasa é um case que a gente vê muito potencial de valorização, mas lembrando também que é uma small cap, é uma empresa que embute riscos adicionais. Então, cada uma com a sua característica, a gente vai construindo esse portfólio com bastante potencial, tanto de valorização como potencial de distribuição de dividendos. Essa é a carteira atual, né? Sem mudanças na nossa carteira. Tá? A recomendação de venda que eu já tinha comentado com vocês em semanas anteriores, inclusive eu cheguei a comentar em uma notícia aqui na Infomoney, que poderia ser uma oportunidade de venda para esse ativo. Tá? Então, algumas altas aí puxaram muito forte esse papel. Tá? E como a gente sempre fala, se não tiver bons fundamentos um ativo, se não tiver fundamentos por trás desses ativos, essa alta pode ser uma alta especulativa, então o papel ele vai subir rápido, mas também ele pode cair muito rápido. Então a gente procura sempre conhecer muito bem os fundamentos das companhias que estão sustentando. Então eu falei naquele momento que realmente esse papel da Lopes Brasil poderia ser um papel que eu não enxergava nenhum fundamento que justificasse tamanha alta. Então saiu essa reportagem aqui no Infomoney cerca de 2 meses atrás, que para mim poderia ser uma venda olhando para os fundamentos da companhia. Então eu comentei aqui isso ali em meados de setembro, tá? Um pouco antes. O papel estava sendo negociado ali a 7,20, 7,30, enfim, ele chegou a subir um pouco mais disso, tá? E isso aqui eu comentei nos programas anteriores, tá? Eu não enxergava um racional por conta de fundamentos que esse papel tinha se valorizado muito forte, muito rapidamente, cerca de 50%. Era isso que eu esperava, que estava caro, ou seja, na minha opinião, ele estava 50% mais caro do que poderia ser considerado o preço justo desse ativo. Tá? Então, isso foi apresentado no dia 20 de outubro de 2017, nesse ano, ou seja, cerca de algumas semanas atrás. Tá? E aí eu trouxe alguns fundamentos porque que eu não via justificativa por conta dos fundamentos. Esse papel está sendo negociado muito acima dos R$ 7,00, eu enxergava aqui esse é o preço justo. O que aconteceu? Esse foi o fechamento de ontem, a ação realmente caminhou para aquilo que a gente esperava em relação aos fundamentos. Tá? Então, esse foi o fechamento de ontem, a ação sendo negociada muito próximo aqui dos R$ 5,00, em torno de R$ 5,15, R$ 5,15. Então, aqui a gente tinha justificado que a gente via um papel muito caro e a ação caiu quase 30% desde então. Então, aqui a gente já começa a ver que o papel realmente está sendo negociado mais próximo dos seus fundamentos. Então, para quem acompanhou essa recomendação de venda, de novo, não tem relação com o nosso portfólio de aposentadoria, mas sempre me perguntam sobre se há algum papel que você está vendo caro em relação aos fundamentos. Esse foi um deles. Então, para quem acompanhou aqui, está na hora de fechar essa posição de venda aqui. O papel já está sendo negociado mais próximo do que seria seu preço justo. Tá? Realmente aqui em cima ele estava muito, muito caro. E isso foi muito rápido, mês de setembro, outubro e novembro. Tá? 3 meses toda essa oscilação. A grande novidade para o nosso programa de hoje é que agora a gente vai ter mais um canal para a gente se comunicar. Além de todas as sextas-feiras, a gente está aqui com o nosso encontro semanal, nossos 30 minutos. Para quem quiser dedicar, além dos 30 minutos semanalmente, quiser bater um papo nas redes sociais, né? Ou ter uma leitura sobre investimentos, sobre ações, sobre aposentadoria,
a gente está criando um blog no Infomoney. Depois eu vou passar o endereço oficialmente, mas o nome do blog ele vai ser Ações para se aposentar. Tá? Então, quem quiser procurar, o blog não está oficialmente no ar ainda. E depois, quando estiver rodando, quando eu fizer a primeira postagem, eu publico para vocês. Então, quem quiser já procurar deixar anotado, o nome do blog vai ser Ações para se aposentar. Então, se tiver alguma mudança sobre carteira do portfólio de aposentadoria, sobre recomendações de leitura, sobre investimento em ações, nossas expectativas de dividendos para algum ativo, enfim, algum comentário sobre qualquer ativo, a gente vai utilizar muito esse canal para a gente se comunicar por lá, tá? Então, depois, nos próximos encontros, eu trago para vocês certinho o endereço do blog dentro do Infomoney, mas o nome dele vai ser Ações para se aposentar. E sempre quando a gente fala em ações, lógico que a gente está falando de investimento em ações, né, em bolsa, mas quando a gente fala em ações também são ações, atitudes que a gente tem, que a gente precisa ter para ter uma boa aposentadoria, uma boa tranquilidade financeira. Tá? E o próximo recado de hoje que eu queria passar para vocês é que a gente tem nos próximos programas, tá? Eu vou passar, nos próximos programas eu vou trazer um pouco do porquê que a gente precisa ter em 2018 uma parcela maior de empresas boas pagadoras de dividendos, tá? Então, no próximo programa eu vou trazer como encontrar essas ações, tá? Por que a gente precisa ter boas ações de dividendos. E no começo de dezembro está agendado também uma entrevista com uma das companhias que hoje fazem parte aí do nosso portfólio do 30 Minutos. Tá? Então, eu vou trazer, eu vou conversar com os executivos da Ferbasa, eu estou marcando com eles. No começo de dezembro, eles vão vir aqui para conversar com a gente sobre as perspectivas da companhia e vocês vão entender mais por que eu escolhi esse ativo para fazer parte aí da nossa carteira do 30 Minutos. De novo, se vocês quiserem alguma companhia, quiserem que eu traga aqui, às vezes a gente depende muito da agenda da companhia. Por exemplo, a Ferbasa é uma empresa do interior da Bahia, tá? Eles têm escritório em Salvador, mas eles ficam divididos entre Salvador e o interior da Bahia. Então, eles não têm uma agenda tão ativa, não tão próxima aqui em São Paulo. Eles vêm aqui rotineiramente, mas eles não ficam aqui. Então, eu preciso... quando está o presidente aqui, o diretor financeiro, o diretor de RI, tentar ver a agenda deles. Por isso que às vezes a gente não consegue trazer todas as companhias aí de uma forma mais rápida, mais dinâmica. Tá? Então, daqui cerca de 2 ou 3 semanas, a gente vai trazer um programa com o time da Ferbasa, entrevistando eles. Como a gente tem um tempo muito grande até lá, quem quiser fazer uma pergunta, me mande uma pergunta aí pelas redes sociais, pelo Facebook, que eu tento encaminhar para eles ao vivo, dependendo da agenda deles. A gente vai tentar fazer o programa ao vivo aqui para passar as perguntas para ele. Tá? Então, é um papel que eu continuo gostando muito, tem muito potencial de valorização. O momento continua muito favorável, é uma empresa extremamente bem executada, bem tocada, com ativos muito bons. Tá? Lembrando que a mais small cap ela tem um valor de mercado um pouco menor, tem uma liquidez um pouco mais baixa, tem seus riscos, mas tem muita coisa acontecendo dentro da companhia, tem um momento bastante favorável. Tá? E na semana que vem eu vou falar principalmente do porquê a gente precisa ter, reforçando, a gente precisa ter mais ações, né? Mais investimento em ações visando a aposentadoria. A gente precisa se preparar cada vez mais cedo para montar esse portfólio. A gente precisa se preparar, é diferente do que está acontecendo na relação do que foi a aposentadoria dos nossos pais. Então, a gente tem vários motivos por que a gente precisa fazer isso. E para o Brasil, faz muito sentido, nesse momento atual, ter maior participação dos seus investimentos em ações. Talvez na semana que vem eu explico talvez o principal motivo ou um dos principais motivos que leva a gente ter uma participação maior dos investimentos em ações nesse atual momento do Brasil. Então a gente vai explicar um pouco disso nos próximos programas. Tá bom, pessoal? Se quiser voltar aqui para mim. Então esses foram os principais recados aqui desse nosso programa. Então, como vocês conseguiram perceber, a gente não precisa ter tanta mudança assim nessa carteira de longo prazo. E agora a gente vai ter o blog
para fazer essa interação caso ocorra alguma movimentação, assim como aconteceu com o Braskem, né? A alta foi muito forte ao longo dos meses, né? Principalmente ao longo do mês de outubro. Quem acompanhou a recomendação conseguiu surfar quase 25% de alta. Hoje a ação continua acumulando uma alta de quase 18% dentro do nosso portfólio, mas teve alguns investidores que acompanharam a carteira do 30 minutos, conseguiu realizar uma parcela um pouco dessa recomendação. E se você está acompanhando o programa a partir de agora, a carteira atual é Braskem, Smiles, lembrando que Smiles trocou o código para SMLS3 e Ferbasa, ações preferenciais da Ferbasa, que são as ações mais líquidas. E a Ferbasa vai vir aqui presencialmente para a gente entender um pouco mais sobre a entrevista sobre os executivos, sobre as perspectivas, qual que é o momento da companhia. Lembrando que é uma companhia que tem muito caixa, tá? E a companhia provavelmente pode participar aí de investimentos, fazendo aquisições ou participando de outros negócios. Eu também vou comentar um pouco disso nesse atual momento da empresa. Além de distribuição de dividendos que a Ferbasa vem fazendo e vem trazendo um bom dividendo, um bom retorno através de dividendos para os acionistas da Ferbasa. Tá, pessoal? Esses foram os principais recados aqui do nosso 30 minutos para se aposentar com ações. E eu reforço isso novamente. Não só acontece isso, nos próximos programas eu vou falar um pouco mais disso, mas não só acontece isso nos Estados Unidos, como está acontecendo no Brasil, está acontecendo em diversas partes do mundo. Recentemente a Bolsa divulgou que a gente tem crescido a quantidade de investidores no Brasil, né, na Bolsa. Parece que a gente chegou agora a bater novamente 600 mil CPFs aqui na Bolsa. Então, a gente tem muito espaço, a gente precisa fazer essa educação no investidor brasileiro para trazer os investimentos para as ações, para a Bolsa. E o momento atual do Brasil exige que a gente tenha uma maior participação dos investimentos em ações. E tem muita empresa que vai entregar bons retornos, vai continuar entregando bons retornos também em 2018. Tá? E agora com o blog, né, com a entrada no ar do blog, né, nas próximas semanas a gente vai ter mais um canal para a gente se comunicar, para falar sobre investimentos em ações, e qualquer dúvida a gente pode interagir por lá. Qualquer dúvida, recomendações de leitura, cursos, enfim, a gente pode fazer essa interação mais próxima e mais dinâmica. Tá bom, pessoal? Grande resumo da ópera, a gente continua otimista com bolsa. Para quem está entrando agora, abriu oportunidade para comprar mais barato outros ativos, é o caso, por exemplo, de Braskem, né? Já esteve muito mais caro, agora voltou um pouquinho mais. Então, estou entrando agora no programa, estou entrando, dando os primeiros passos na bolsa. Realmente, para a gente que está olhando para o longo prazo, abriu uma janela, uma oportunidade depois que a bolsa teve um pouquinho dessa realização aí nas últimas semanas. É uma oportunidade para quem está montando uma carteira de longo prazo. Tá? E para quem já tem a carteira do 30 minutos, né? Se está entrando novos recursos, quer aumentar a participação, vá aumentando a participação nesses ativos, aumentando para acompanhar a carteira dentro dessa participação. Tá? Então, só para lembrar, a participação hoje, né, ordem de grandeza da carteira, a gente tem cerca de 60% da posição em Braskem, que é a participação que vem ganhando maior velocidade, que vem tendo a melhor performance no curto prazo, e equilibrado em torno de 16% a gente tem em Smiles, e em torno de 20%, um pouco mais de 20%, a gente tem as ações da Ferbasa, ações preferenciais da Ferbasa nessa carteira do 30 minutos. A carteira está mantida, a carteira não teve alterações desde a última alteração algumas semanas atrás. Tá? Então a gente está olhando muito agora, avaliando muito agora para 2018, a possibilidade de entrada de algum ativo aqui que tenha uma melhor pagamento de dividendos. Tá? Ferbasa e Smiles são boas pagadoras de dividendos, né? Tem um bom dividend yield, um bom retorno através de dividendos, e a Braskem pode vir a ter uma boa distribuição de dividendos, assim como aconteceu em 2016. Então, as três empresas elas conseguem ter esse perfil de potencial de crescimento e bom pagamento de dividendo. É esse tipo de empresa que a gente que faz parte, que é elegível para esse portfólio. Potencial de crescimento, bem executado, bons ativos e bom pagamento de dividendo. Sempre o dividendo vai ser uma das principais características aqui das empresas do nosso
portfólio recomendado aqui para se aposentar com ações. Tá bom, pessoal? Esses foram os principais destaques aqui do nosso 30 minutos para se aposentar com ações. Aguardo vocês na semana que vem e depois no começo de dezembro a gente volta aí, se tudo der certo, né? A gente já entrou em contato com a Ferbasa e a princípio vai estar tudo certo para eles virem aqui pessoalmente e falar um pouco sobre a companhia, sobre um dos nossos principais ativos aqui na nossa carteira do 30 minutos. Tá bom? Aguardo vocês semana que vem. Bom final de semana. Até sexta-feira que vem. E até lá. Obrigado novamente. Tchau.